Salve alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre as fases do capitalismo e as 3 revoluções industriais que nós temos. Para entendermos como o capitalismo se deu nessa configuração mundial que nós conhecemos atualmente, precisamos entender sobre as evoluções do capitalismo que ocorreram ao longo dos séculos. O primeiro capitalismo que nós tivemos foi o comercial, aquele baseado nas grandes navegações no século XV, em que os portugueses e espanhóis lançaram seu ultramar a fim de chegar às colônias e retirar os recursos naturais que haviam nesses países. Nessa época havia o processo de metalismo, de acumulação de prata e ouro, que era considerado como forma de riqueza. Essa configuração dessa acumulação é o que deu origem ao processo que nós teremos posteriormente chamado de capitalismo industrial. O capitalismo industrial, que foi justamente feito no século XVIII, com a primeira revolução industrial, que somente foi possível graças a essa acumulação do capital durante as grandes navegações, em que a Inglaterra conseguiu ter seu êxito nessa época através da sua estrutura industrial, pré-industrial, vamos dizer assim, que deu origem então ao processo de primeira revolução industrial. Posteriormente, nós temos a chamada capitalismo financeiro monopolista, em que vai se dar justamente pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945 em diante, em que haverá então uma corrida monopolista no mercado mundial e agora inaugurando uma nova fase chamada financeiro, que explicaremos depois. E, por fim, o capitalismo financeiro informacional, que ele realmente vai surgir com o auge da terceira revolução industrial, isso é, a partir dos anos 70. Vamos ver um pouco mais especificamente sobre esse funcionamento das fases do capitalismo através do que chamamos de divisão internacional do trabalho, que foi praticamente uma generalização sobre como ocorreu essas divisões entre países metrópoles e países colônias, ou países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. No caso aqui nós temos, durante o capitalismo comercial, do século XV ao XVIII, que as metrópoles, ou seja, Portugal, Espanha, Inglaterra, que lideravam a expansão marítima, levavam manufaturas para as colônias. Manufaturas querem dizer o seguinte: faturas é produção, mano é mão. Produção feito à mão. É um trabalho que antecedeu ao trabalho industrial, um pouco melhorado do trabalho artesanal, mais ou menos. Já as colônias levavam às metrópoles os metais preciosos, como ouro, prata e as demais especiarias, como canela, por exemplo, entre outros temperos que nós utilizamos, e a cana-de-açúcar, que, como aqui na imagem, representado o Brasil colônia no século XVI. Dando continuidade, nós temos aqui o capitalismo industrial, que teve justamente as metrópoles agora, que vão ser aquelas que vão originar a Revolução Industrial, e estão alterando um pouco esse cenário do capitalismo comercial, em que esses países vão vender os seus produtos industrializados às colônias, como o Brasil ainda continua sendo. E as colônias vendem às metrópoles os produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Reparem que a mesma evolução só trouxe mudanças mais profundas aos países que eram metrópoles, que tinham aí produtos vendidos, que nessa balança comercial entre exportação e importação, quem era favorecido eram as metrópoles, as colônias vendendo produtos bem mais baratos. Então, sempre na dívida, vamos dizer assim, as colônias tinham com as metrópoles. Já no capitalismo financeiro, que ocorreu no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, os países desenvolvidos levavam aos países subdesenvolvidos justamente os produtos industrializados, mas aqueles com tecnologia superior. E também haviam capitais, que nessa época eram os investimentos, os dinheiros de investimento e um pouco dos empréstimos que eles ofereceriam. Posteriormente, esses países desenvolvidos vão oferecer muito mais empréstimos. Repare que no nome aqui, nós agora colocamos desenvolvidos, porque agora esses países não são mais as metrópoles, não são colônias, já houve o processo de
de independência na maioria dos países que estavam vivendo, então eles acabaram tendo muito mais considerações nesse processo. Já os países subdesenvolvidos, né, não industrializados, eles venderam então os produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Os países subdesenvolvidos, que estavam no processo de industrialização, como o Brasil, eles vendiam produtos industrializados, só que eram aqueles com menor tecnologia. Né? O Brasil, o México e a Argentina foram os 3 primeiros países da América Latina a se tornarem industriais, mas ainda assim com aquela indústria bem mais simples do que as demais. E por fim, nós temos aqui o capitalismo financeiro informacional, que ocorreu também no século XX. Só que esse após a terceira Revolução Industrial, que ela ocorreu em 1970. Aqui nós temos os países desenvolvidos, novamente, e os países subdesenvolvidos industrializados. Né? Como dito, os países subdesenvolvidos industrializados são aqueles que justamente vendiam produtos primários, produtos industrializados e até pagavam aí os capitais, né, como juros e lucros. Já os países desenvolvidos, eles vendem aos subdesenvolvidos os produtos industrializados com tecnologia superior, novamente, capitais, como empréstimos, investimentos e especulação e até tecnologia. E aí, ao analisarmos agora sobre as revoluções industriais, né, das 3 revoluções que nós tivemos, nós temos essa aqui, que é a primeira Revolução Industrial, e ela ocorreu no século XVIII, né, ou seja, de 1701 até 1800, e ela teve como país expoente a Inglaterra. A Inglaterra foi responsável por isso, pois ela tinha condições, tinha fatores que contribuíram para a Inglaterra fosse, então, o país a ser expoente na primeira Revolução Industrial. Entre esses fatores são mão de obra abundante, ou seja, eles tinham muita população na época, tem matéria-prima, né, que era o carvão, por exemplo, e minério de ferro, né, então ele tinha matéria-prima e fonte de energia disponível, e tinha um acúmulo de capital devido ao seu processo mercantilista na época das grandes navegações, que eles tomaram muita frente de Portugal e Espanha posteriormente. Né? Portugal e Espanha eram os primeiros mais ricos naquela época das grandes navegações, mas eles só tinham ouro e prata, e depois eles acabaram sendo dependentes da Inglaterra, que alterou então esse processo, tornando-se muito mais ricos. E aí nós temos justamente a indústria têxtil, ou seja, a indústria de roupas, e a metalúrgica, né, que seria em relação ao metal. Essas duas indústrias foram as responsáveis pela primeira Revolução Industrial. Nesse processo, James Watt justamente vai criar as máquinas a vapor, que vai revolucionar, vai acelerar o processo, e através também da queima da água e também do carvão mineral, elas vão ser fundamentais, e o tear mecânico, né, que vai então acelerar a produção têxtil, né, a produção de roupas, por exemplo. E lembrando então que o carvão mineral também era essencial como fonte energética, e as ferrovias é outra característica fundamental nesse processo de primeira revolução industrial. Muito importante entender que a Inglaterra sofreu grandes e profundas transformações socioespaciais. Aliás, o conceito de revolução que nós temos aqui, ele é fundamental para entendermos que é uma grande mudança política, econômica, social e ambiental. Então, toda vez que vocês verem essa palavra revolução, lembre-se que é uma grande transformação. E aqui, além da transformação, né, de um trabalho artesanal, manufatureiro, para um trabalho industrial, também foi uma revolução social, econômica e política. Dessa forma, reparem nessas imagens, gravuras, representando a Inglaterra no século XVIII. Aqui reparem as chaminés poluindo praticamente toda a Inglaterra, o que mostra, né, que houve uma grande transformação social e espacial na Inglaterra com essas chaminés, que levou a um processo maior de chuvas ácidas, de poluição, pessoas com problemas respiratórios e assim por diante. E outro que mostra a enorme população, a maioria miserável que vive na rua, que saíram do campo em busca de emprego na cidade, eles acabaram tendo então uma grande transformação também que vai levar a um processo de urbanização na Inglaterra, mas uma parte da população extremamente pobre.
Com a primeira Revolução Industrial, surgem então mudanças também no aspecto social. Como, por exemplo, agora surge a chamada burguesia industrial, que vai ser as detentoras do meio de produção. Já existia uma burguesia, só que uma burguesia comercial. E é essa burguesia comercial que vai tomar frente do seu tempo, enriquecendo-se de forma econômica, comercial, eles vão ganhar grande dimensão com os governos posteriores, e aí, com esse processo da Inglaterra de enriquecimento, essa burguesia vai tomar a frente e vai iniciar o processo de industrialização. E elas vão ser os donos do meio de produção. E elas vão acabar, então, surgindo uma nova classe social, que é essa burguesia industrial. Nesse processo também surge uma outra classe social, chamada proletariados, né? Os que são os filhos das proles são aqueles vendedores da força de trabalho. Ou seja, agora existe a relação assalariada que vai ser fundamental. A Inglaterra vai, com a primeira Revolução Industrial, a pressionar os países, como o Brasil, a abolirem sua escravidão, pois o escravo não contribui, ele não recebe um salário, ele não acaba comprando produtos, não ajuda a circulação de mercadorias. E aí, justamente, eles começam a pressionar para fim da escravidão, para que haja, então, pessoas recebendo salários. Nessa época, eram baixos salários. Né? E aí, lembrando também que nessa primeira Revolução Industrial, justamente não havia as chamadas leis trabalhistas. E é fundamental também reparar nesse vídeo, né, que justamente as condições de trabalho elas eram precárias, precárias mesmo. Pessoas trabalhando em grande jornada de trabalho, de 12 a 16 horas, crianças e mulheres também trabalhando, né, aqui mostrando crianças em idade trabalhando, e aqui em condições de trabalho insalubres, ou seja, que não tinham condições de trabalho. Isso aí, então, era uma condição extremamente precária, né, para aquelas pessoas, com muita fumaça, sem mecanismo de segurança, né, e aí isso acabava levando, então, muitas pessoas a perderem parte do dedo, a se mutilarem, a morrerem, e entre outros milhares de processos. Então, as condições de trabalho eram muito precárias, assim como também, né, nesse primeiro momento, não havia, nesse momento, com as leis trabalhistas, as questões, digamos, por defesa do trabalho. E aí, no final da primeira Revolução Industrial, surge o sindicalismo que vai, então, buscar essas lutas por melhores condições de trabalho. Lembrando que é nesse momento que aí Karl Marx, Bakunin, outras figuras políticas vão começar a formular suas ideias, como, por exemplo, né, o comunismo e anarquismo, e entre outros. E aí surge, no final dessa, principalmente os chamados conflitos sociais, que eram evidentes na Inglaterra nessa época. E aí, outros processos importantes, né, é que no final da primeira Revolução Industrial surge um chamado desemprego estrutural, quando há um novo processo de reintegração de novas tecnologias, novas indústrias que vão aniquilar alguns postos de trabalho. E justamente é porque houve então um grande processo de revolução industrial que ele foi se alterando ao longo do tempo e aqueles trabalhos que existiam no começo da primeira revolução industrial já estavam perdendo seus postos por conta de novas máquinas que faziam os trabalhos dos humanos muito mais rápidos e muito mais eficientes. Aí lembrando justamente do movimento budista que quebrava todas as máquinas por justificarem que ele acabava com seus trabalhos, né? E aí, outras consequências nós podemos citar também é que isso contribui com a urbanização, principalmente de Londres e até a região do Vale do Tâmisa, né, que é o rio principal na Inglaterra. Conforme essa imagem mostra, a gente vê um cenário já de grandes, né, edifícios, cidades sendo construídas, que é esse processo que vai originar a urbanização, todos com chaminés, poluição e grandes, então, digamos, prédios. Esse é o início da urbanização. Isso também vai alterar a relação cidade e campo. Antes era o campo que era principal, as cidades, na verdade, eram vilas pequenas, eram pequenos locais de comércio, eles comercializavam os produtos do campo. Agora não. Agora, com a indústria,
né? A cidade vai levar ao campo os produtos industrializados e serviços. E o campo vai ser apenas matéria-prima e, de início, mão de obra barata, né, para a cidade. E aí, depois desse processo, com a Revolução Industrial, a cidade torna-se ainda extremamente mais importante do que o campo. Hoje o campo perdeu muita força. Existem até teóricos, né, que diziam que o campo ia desaparecer e a produção alimentar ia ser feita dentro da cidade. Hoje nós já vemos que não é assim. Vamos analisar agora um pouquinho as características gerais da Segunda Revolução Industrial. Um século depois da Primeira Revolução Industrial, ocorre então a Segunda Revolução Industrial no século XIX. Essa Segunda Revolução, ela não foi apenas um aperfeiçoamento da primeira, mas ela foi uma grandes mudanças também, tanto no sentido de tecnologia, mas como também na sua espacialização, né? Lembrando que o berço da primeira Revolução Industrial foi a Inglaterra. Já a segunda terá o principal país, os Estados Unidos. Depois, outros países vão aparecer, como a França, a Alemanha e o Japão. Dentro, uma coisa muito importante entender é que, além do carvão mineral, o petróleo também aparece, justamente sendo os dois principais fontes, né? Lembrando que a primeira revolução era o carvão mineral. Agora você tem o petróleo. Isso vai mudar toda a política, ou melhor, geopolítica. Também vamos ter uma evolução na navegação marítima, que vai permitir, então, essa espacialização para outros países. Temos a indústria automobilística como fator primordial, principalmente para os Estados Unidos. Isso vai ser a força motriz. A evolução das telecomunicações, né? Lembrando que tele seria a distância, certo? Então, comunicação à distância. Aqui o telégrafo sendo o principal responsável, ele antecede, né, o telefone e o rádio. A siderúrgica, a transformação do aço, por exemplo. Temos a petroquímica, que justamente vai alterar o petróleo, fazendo com que ela possa ser vendida. E depois nós temos aí o avanço do imperialismo e o neocolonialismo, que vai se dar justamente na África e na Ásia. E isso, lembrando, vai ser um dos motivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E justamente o ponto final é o nosso liberalismo econômico, né, por Adam Smith, que justamente vai ter uma ideia, né, de não ter regulação. E essas ideias todas, então, são aquilo que caracteriza, de forma geral, a Segunda Revolução Industrial. Veremos agora como se deu a Revolução Industrial em cada país, começando pelos Estados Unidos. Analisando agora como ocorreu a Segunda Revolução Industrial dentro dos Estados Unidos, é primeiro preciso entender os fatores que levaram os Estados Unidos a ser o país principal a realizar a Segunda Revolução. No processo de independência dos Estados Unidos, que começa a ocorrer em 1776, com a declaração no dia 4 de julho, os Estados Unidos entram em guerra com a Inglaterra entre 1776 a 1783. No final da guerra, quando os Estados Unidos vence, ele ganha o seu reconhecimento da independência com a Inglaterra. Nesse processo de independência política, no final do século XVIII, ela vai ser muito importante para que os Estados Unidos tivesse todas as condições. Além disso, a expansão territorial americana, que vai se dar de uma forma para a marcha para o oeste, lembrando que esse território das 13 colônias vai ser o principal, e vão expandir sentido oeste, pegando vários territórios, seja por guerra, seja por compras, ou seja, justamente por concessões, como ocorreu em alguns casos. Outro ponto muito importante é a acumulação do capital comercial, que justamente vai dar condições que os Estados Unidos tivessem financiamento para investir nessa segunda revolução. Outro ponto muito importante é a migração que vai surgir nos Estados Unidos com essa expansão para a marcha para o oeste. Sem os imigrantes, não haveria mão de obra, e dessa forma a migração dentro dos Estados Unidos foi muito importante. Outros pontos, portos e ferrovias, que justamente possibilitaram uma melhoria
escoamento da produção. Outro ponto, a energia elétrica, sem ela, obviamente não haveria como ter então uma grande indústria e uma grande revolução. Continuando, os 3 últimos pontos dessa característica americana, é importante entender um pouquinho a localização das indústrias dos Estados Unidos. As jazidas de carvão mineral, que se localizam próximo ao Montes Apalaches, que se localiza nessa região sudoeste americana, ela foi justamente importante para que houvesse essa concentração. Outro ponto interessante é as jazidas de ferro e a canalização e navegação, que eram justamente próximo aos grandes lagos americanos, que nessa região, posteriormente, vai ter uma grande região industrial. Esses grandes lagos, que nessa primeira imagem lá da esquerda está aqui, perto do Montes Apalaches, justamente é uma região que possibilitou então essa concentração que nós estamos vendo, né, de indústrias, que fica mais claro nesse próximo mapa, onde tem as zonas industriais. Reparem nessa região, justamente os grandes lagos. Toda essa região em vermelho, estamos aqui destacando, justamente é a região dos manufaturados belts, onde há então grandes cidades industriais, como Chicago, Detroit, Nova York, entre outras. Dentro dessa segunda revolução industrial, surge então um grande processo de alteração do trabalho. E aí nós temos 2 teorias fundamentais, uma chamada Taylorismo e outra chamada Fordismo. Vamos ver as diferenças entre essas 2 teorias. O Taylorismo, ela é a parte teórica em que vai dizer justamente da racionalização da estrutura da produção. Ele quer, em forma geral, uma maior produção em um menor tempo. Justamente o Taylor, ele era um engenheiro americano que vai trabalhar junto com o Henry Ford, das indústrias Ford, e vai propor então uma maior produção em menor tempo. E como ele faria isso? Justamente buscando a otimização, ou seja, melhorando, deixando mais ótimo a produtividade, através de 3 pontos importantes: a hierarquização da produção, o treinamento daqueles que vão trabalhar, ou seja, eles não vão saber do nada, eles precisam de ter uma formação para isso, e uma linha de montagem. A hierarquização quer dizer que tem pessoas com ordens diferentes, uma pessoa que manda, uma pessoa que obedece, uma pessoa que faz a parte inicial, outra pessoa que vai fazendo outras partes. E linha de montagem é que você tenha pessoas na mesma linha produzindo o mesmo, e você vai ter na sequência para eles, levando a cada lugar. Aqui nós temos 2 exemplos dessa parte da teoria do Taylorismo. Aqui seria sobre essa linha de montagem. Você repare que tem seres humanos, cada um enfileirado, e cada um está fazendo um trabalho diferente. E aqui você também está vendo que as pessoas estão numa linha de montagem praticamente fazendo o mesmo trabalho, cada um batendo de um jeito para agilizar o trabalho. Quando a gente coloca essas teorias em prática, eles vão melhorar a produtividade, ou seja, vão aumentar sua produção. Sobre o Taylorismo, é feita algumas críticas, pois esse processo de otimização levou a um processo chamado de especialização do trabalhador. Ou seja, cada trabalhador tinha um trabalho específico a realizar. Isso levou então a um processo chamado de alienação, justamente porque é como se as pessoas desconhecessem as etapas produtivas que fariam. No caso aqui da imagem, nós temos um exemplo, de que um cara está falando aqui na linha de montagem: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e vou descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Nessa imagem mostra bem claramente esse processo de alienação. Ele desconhece as etapas produtivas. Então, muitas vezes não sabe o que ele está produzindo. E por que ele vai fazer isso? Para agilizar a produção. E aí, uma segunda característica presente nessa segunda revolução industrial, principalmente nos Estados Unidos, foi o processo do Fordismo, que sendo o Taylorismo a teoria, o Fordismo foi a prática das ideias do Taylor. Então, nós temos aqui a junção da teoria taylorista, mais realmente a execução da linha de montagem.
Então, o Fordismo, na verdade, ele é baseado nas ideias de Taylor, que justamente foram fundamentais, então, para que realmente a Ford pudesse produzir carros em massa. E aí, justamente a produção em massa quer dizer produção em grandes quantidades, uma produção que gerava, então, os chamados estoques na produção. A produção em série da Ford criou, então, os carros chamados Ford T, que foram produzidos somente nessas datas. Olha só, 1908 e 1927. E venderam muito carro Ford T. Essas produções em série levavam então a produção padronizada, né? O que quer dizer em série? Que você é produzido várias em sequência. E para você produzir várias sequências, você precisa padronizar a produção. Então você só vai ter um tipo de carro, só o Ford T. O Ford T ele vai ter sempre a mesma cor, né, as mesmas características, ele não vai alterar. E aí nessa época então as pessoas saturaram, né, vamos dizer, embora demorou, porque naquela época não era muito comum, mas olha quanto tempo vai ficar vendendo o Ford T. 1908 a 1927. Esse processo de produção padronizada também é chamado de standardizada, né? Ou seja, estandartes, né? Ou seja, que ficasse à mostra praticamente. A ideia de Ford, justamente, ele idealizava que deveria ter uma produção em massa, mas um consumo em massa também, para satisfazer, então, essa produção. Se você não houvesse um consumo em massa, você teria o quê? Você teria uma crise econômica, você teria prejuízos. E é justamente isso que vai levar à queda do Fordismo, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Nessa imagem nós vemos aqui então a fábrica da Ford com vários Fords, justamente tudo, né, em linhas de montagem. Então vejam toda a estrutura que havia essas fábricas. E essas fábricas aí então contribuíram com essas ideias fordistas para o aumento do consumo mundial. E esse consumo mundial ele vai enaltecer o crescimento econômico americano com o American Way of Life, o estilo de vida americano, que é baseado no consumo. Só que esse Fordismo ele vai ter alguns problemas, né? Justamente com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né, que justamente vai fazer com que seu principal mercado econômico, ou seja, a Europa, tivesse então, né, uma queda no seu consumo. E justamente pós 1918 começa uma reconstrução europeia. E aí isso gera então um aumento da concorrência, pois agora a Europa também vai produzir em grande quantidade. E nesse momento então os Estados Unidos e o seu Fordismo começa a decair. Nós temos aqui duas grandes crises que levaram justamente à queda do Fordismo. A primeira crise do Fordismo foi com a crise de 29, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E essa crise foi justamente por conta, né, de um processo de superprodução e pouco consumo. Como essa parte da superprodução ela estava maior, nós tivemos então um processo de prejuízo. Isso gerou tanto estoque que isso gerou então falência das empresas. E essa falência então levou ao desemprego. O desemprego levou pessoas sem salário, sem também relações do consumo, né? Tudo bem que a crise de 29 ela tem vários motivos do porquê levou essa quebra, mas justamente o principal delas é essa superprodução que houve no momento. O Brasil também teve um problema geral com café nessa época, que também estava com superprodução. Outro fato interessante é a chamada Grande Depressão, que é o momento que nós tivemos de um processo enorme de crise econômica, né, que levou então a falências de bancos, de empresas, desemprego, alcoolismo também ele aumentou bastante, suicídio aumentou também, enfim, foi uma época muito ruim. E aí, nesse momento de Grande Depressão, nós começamos a gerar as ideias keynesianas. Essas ideias keynesianas, justamente formuladas, né, por teorias antiliberais, justamente foi defendida pelo presidente americano através do chamado Novo Acordo, ou seja, New Deal,
que esse New Deal instalou o Estado de Bem-Estar Social, ou em inglês, Welfare States, que quer dizer justamente uma ajuda, né, das condições econômicas, sociais, como educação, moradia, saúde e créditos, para gerar mais consumo da população. Então eles entendiam que quanto mais o Estado ajudasse nas condições econômicas e sociais, maior seria o consumo, né? Assim como a criação de empregos públicos, a redução da jornada de trabalho, ou seja, o Estado ele começou a intervir mais na economia. E esse processo então gerou outros que nós vamos entender um pouquinho sobre a terceira revolução industrial. E a segunda crise do Fordismo, né, que justamente vai levar a um processo de remodelação mundial, foi justamente nos anos 70, porque justamente aqueles produtos todos padronizados, eles geraram menos consumo. E, aliás, eles eram duráveis, então eles não quebravam facilmente. E isso tudo fez com que houvesse um menor consumo mundial. E a ideia da terceira revolução industrial foi quebrar esse processo de padronização e, muitas vezes, até de uma qualidade inferior, né? Deixando ele menos durável e menos padronizado. Assim você consegue aumentar o consumo. Outros pontos importantes foi a crise do petróleo nesses 2 anos que eu já falei em aula, né, que levou a um processo, né, de descapitalização dos estados, ou seja, os estados tiveram um processo de alteração do capitalismo, dessas mudanças gerais. Também houve um processo das leis trabalhistas, né, mão de obra mais cara, ou seja, isso nos Estados Unidos principalmente. E nos anos 80, nós tivemos a mudança de governo com Ronald Reagan, que justamente vai, né, fazer o contrário do bem-estar social. Ele vai apoiar as ideias neoliberais, como privatizações, ou seja, não deve ter empresas estatais, né, por exemplo, Petrobras, para eles jamais, né, nesse sentido geral. A desregulamentação financeira, ou seja, você ter menos regras financeiras, menos, digamos, empecilhos financeiros é melhor. As terceirizações, então empresas, eles não devem fazer todo o serviço, ele deve terceirizar seu serviço, né? Por exemplo, internet, como camiseta, por exemplo, o cursinho, que não tem a sua própria camiseta, ele não faz a própria camiseta, ele terceiriza, ele contrata outra empresa para fazer sua camiseta. Para encerrar essa primeira parte, né, nós temos aqui as consequências da segunda revolução industrial, só para a gente entender quais são os panoramas e também um pouco dessa primeira. Bom, a segunda revolução industrial ela trouxe então mudanças espaciais em escala mundial. Ela trouxe o que nós chamamos de expansão das ferrovias, porque justamente elas permitiram barateamento, né, do escoamento da produção. O material das ferrovias eram muito baratos. E isso permitiu também o processo de interiorização dos produtos e da matéria-prima. Então isso garantiu uma maior rede urbana, inclusive, que ligavam uma cidade A a uma cidade B, que eram extremamente afastadas. Isso só foi possível através dessas ferrovias que permitiram a interiorização da produção. Nesse processo também houve chamados capitalismos monopolistas e imperialistas. O automobilismo e a aeronáutica também foram muito importantes, né, que fundamentais para o Fordismo. Os aviões também cresceram bastante nessa época. E as telecomunicações, que foram fundamentais para a consolidação da segunda revolução industrial, como o telégrafo, né, que seria através do código Morse, como aqui a imagem mostra, o telefone e as ondas de rádio, que aí vão evoluir, chegando até a criação da primeira rádio que nós conhecemos, que tudo isso permitiu, então, um processo maior. A segunda revolução industrial foi muito importante, não só a primeira, mas a segunda também trouxe grandes transformações, e o mais importante é o chamado encurtamento das distâncias, né? Por quê? Se a gente reparar nessa imagem, o mundo está se encolhendo. E por que ele se encolheu? Porque nós conseguimos muito mais transportes rápidos e telecomunicações rápidas. Antigamente, nós demorávamos para ter informação do que acontecia em outra parte do mundo.
Hoje não, hoje a gente tem acesso à informação rapidamente. A gente sabe o que acontece lá na China, sabe o que acontece lá no Vietnã e assim por diante. Aqui na imagem mostra os transportes mais rápidos ao longo do tempo. De 1500 a 1840, nós temos como mais rápido as carruagens e os barcos às velas, que chegam a 16 km por hora. Em 1850 a 1930, essa velocidade vai de 100 km a 57 km, dependendo do meio de transporte. Aí repare que menos tempo, né, nós demorávamos aqui 340 anos, aqui menos 100 anos mais ou menos, e aqui em 20 anos, de 30 a 50, nós já evoluímos muito através dos aviões a propulsão, que chegavam então a mais de 480 km por hora. Em 10 anos depois, nós conseguimos saltar de 640 a 800 km por hora. E vejo como essas evoluções elas foram fundamentais para esse encurtamento da distância. O mundo se encolheu. E aí chegamos à terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ocorreu nos anos 70, né, com mais ênfase, mas ela já vinha ocorrendo nos anos 50 e 60, principalmente no Japão. Né? E lembrando que o Japão ele vai ser o principal país a realizar essa revolução industrial. A Alemanha ela vai aparecer depois e ela vai ter um destaque também na parte tecnológica que vai ser fundamental. Mas geralmente quando atribuímos a quem foi o expoente da terceira revolução industrial, foi justamente o Japão. O Japão ele criou então, com essa terceira revolução industrial, as chamadas indústrias de ponta. As indústrias que tinham então o grande PD, pesquisa e desenvolvimento, que quer dizer então a criação de tecnopolos, que eu já vou explicar para vocês o que significa isso. Mas quer dizer que se tem um grande avanço da ciência, que ela vai então melhorar tecnologicamente falando e vai criar então outro tipo de indústrias. Aqui nós temos a robótica como fundamental, né, como processo que vai ser uma forma de substituição daquela falta de mão de obra japonesa. Nós temos aqui vários braços robôs. Esses braços robôs eles fazem tudo apenas com um botão. Tem uma pessoa que comanda todos esses braços e isso é 1000 vezes mais rápido do que a mão de obra realmente humana. Assim como a química fina, a biotecnologia, né, que vai ter então as indústrias de clonagem, indústrias de melhoramento genético, farmacêuticas, entre outras, né, e elas vão ser fundamentais então. Essa época também vai investir nas energias nucleares, pois elas são consideradas, né, embora energias não renováveis, elas são menos poluentes e mais econômicas e digamos, custo-benefício melhor do que as outras, né? E algumas fontes alternativas também, lembrando que aquela crise do petróleo vai gerar essas mudanças, como aí, por exemplo, hidrelétricas, eólicas, entre outras. E aqui também vai ter grandes telecomunicações, que justamente vão acelerar esse processo de encurtamento da distância. Vamos ver agora uma parte dessa terceira revolução industrial que nós chamamos de toyotismo. O toyotismo ele é parecido com as ideias fordistas, né? Também criada pela empresa Toyota, que vai buscar remodelar a forma de trabalho. Né? E justamente eles vão usar como lição aquilo que foi errado do fordismo do ponto de vista econômico, né? Que gerou um estoque, gerou produção em massa e faltou esse consumo em massa. Então, as características principais do toyotismo elas vão ser baseadas numa produção flexível. Flexibilidade é a palavra-chave. E essa flexibilidade só foi possível através desse processo com inovações tecnológicas. E essa inovação tecnológica foi possível por conta dos investimentos em PD. Aí só um parênteses do assunto. Esse mapa está mostrando anamorfose, ele está alterando o mapa através para representar dados. Né? Se a gente for ver aqui no mapa, olha os Estados Unidos grande pra caramba aqui e olha o Japão grande. Se a gente lembrar, o território japonês, por exemplo, é bem pequeno. A gente nem vê o Brasil direito. E a África? Cadê a África? Né? Praticamente a gente nem vê. A África está aqui. Então esse mapa ele altera as formas para representar específicos dados.
E no caso ele está mostrando quais são aqueles que mais têm investimento em pesquisa e desenvolvimento. E repare como Estados Unidos e Japão, ambos países, acabam tendo um grande destaque em P&D, que quer ver o quê? Tecnopolos, quer ver que são parcerias entre empresas, universidades, que buscam melhorar os equipamentos, né? Por que vocês acham que hoje em dia nós temos camisetas que evitam o acúmulo do suor na roupa? Né? Porque justamente para deixar menos pesado a roupa, e isso facilita então até um esportista que ele desempenhe melhor sua função. Então, muitos produtos esportivos eles têm um pouco dessas inovações tecnológicas que absorvem impacto, sapato e assim por diante. E aqui nesse processo então mostra a sujeição à máquina, que ela vai ser fundamental, né, justamente para um processo de automatização do trabalho, né, que vai gerar um desemprego por um lado, mas em um menor lado vai gerar uma mão de obra qualificada, ou seja, aquele trabalho que ele agora ele vai precisar estudar mais. Ele é diferente do trabalho que foi alienado do Fordismo. Agora as pessoas vão ter que ter um pouco mais de qualificação, né? Assim como o trabalhador multifuncional agora vai ser utilizado, em contraponto a esse trabalho alienado do Fordismo. O toyotismo ajudou um processo também de desconcentração industrial, justamente por conta desses fatores aqui. Esses fatores fizeram, então, uma busca, né, por uma divisão do trabalho, né, digamos assim, espacial. Então, existem etapas de trabalho feitas em cada região diferente. E essas regiões escolhidas foram escolhidas por conta das suas vantagens locacionais, suas vantagens que tinham em relação ao país. Por isso que muita empresa americana vai se instalar na China. Por quê? Porque lá na China a mão de obra é mais barata e assim por diante. Nós vamos ver sobre esse ponto. Nós temos aqui as chamadas deseconomias de aglomeração. Nós vamos tentar separar, né, digamos assim, os locais de produção. Então não vai ficar concentrado só em um local. E aí, como já falei, tecnopolos, que é essa parceria entre pesquisadores e empresas para gerar a melhor qualidade do produto. E aí, por que muita empresa americana vai instalar na China? Nós temos aqui os fatores locacionais ou comparativos. A mão de obra de um país barato, um solo urbano barato, leis trabalhistas frágeis, né, que muitos ajudam a terceirização, leis ambientais frágeis, incentivos fiscais do governo, né, cobrando menos impostos das empresas estrangeiras, um país que tem infraestrutura como matérias-primas, por exemplo, e também sistema de transporte, comunicação, tudo isso faz com que os países desenvolvidos busquem países mais pobres a instalarem suas indústrias. Esses aqui são os fatores, né, que levam os países desenvolvidos a procurarem em um país subdesenvolvido, que geralmente vão oferecer, então, para conseguir mais financiamento. E não é à toa que haverá, então, esse processo de segmentação da produção. Na VUNESP, por exemplo, caiu essa questão do vestibular, que mostra as peças do Boeing 787. Um avião, ele é uma tecnologia muito avançada, então repare que aqui nós temos países desenvolvidos e países emergentes, certo? Olha só, Estados Unidos aqui, temos aqui também os Estados Unidos, temos a França, temos o Japão, Estados Unidos novamente, Japão, França, Japão, Aí nós temos a Itália, né, que a Itália é um país desenvolvido, só que não é extremamente industrial. E aí nós temos o único aqui que é a Coreia do Sul, que na verdade seria justamente um país emergente. Então reparem que a maioria dos países aqui, em amarelo, são os países desenvolvidos. Esses dois verdes, que eu tentei até pintar de outra cor aqui, né, deixa eu pintar a Coreia do Sul de outra cor, apagar isso aqui e pintar com outra cor, fica melhor. Pronto, vermelho. Então a Coreia do Sul é um país emergente, em verde é um país desenvolvido, só que não tão industrial, e em amarelo são os países desenvolvidos.
Reparem como cada peça do avião ele foi feita em um país diferente, em uma empresa diferente. Isso só se deu através do processo da terceira revolução industrial, que ela buscou, né, possibilitar essa produção. Ué, mas não é mais caro, professor? Não exatamente. Né? Justamente porque cada empresa acaba especializando uma parte em um segmento produtivo, isso facilita a produção. E hoje a facilidade de transporte que tem e de comunicação, isso até que não fica tão caro a produção. Ela ficaria até mais cara se fosse um país só, que teria que então se especializar em várias partes, né, do avião, por exemplo. Então hoje é muito mais barato produzir em outros países do que em um só. O toyotismo também possibilitou produtos customizados, ou seja, ele é diferente daquele padronizado. Você então tem celulares diferentes, com memórias diferentes, cores diferentes. Hoje nós temos carros com modelos diferentes. A gente quer carro com ar-condicionado, a gente não quer carro com ar-condicionado, carro com 4 portas, carro com 2 portas, enfim, customizados é de acordo com aquele que vai consumir. A produção se tornou just in time, apenas no tempo. Ou seja, essa produção no tempo buscava eliminar aquela produção em massa do Fordismo. Ele justamente busca a eliminação dos estoques. Então, como que ocorre? Né? Um grande exemplo de just in time são a produção, muitas vezes, de livros, né, que não são produzidos em massa. E aí, quando você, às vezes, vai comprar na internet um livro, você, às vezes, vê lá no site que o produto está disponível, mas não tem estoque. E eles vão entrar em contato com a editora para que a editora produza um novo livro e ele chegue na sua casa, por exemplo. Né? Hoje temos muita produção, sim, just in time, que vai depender, então, da necessidade do mercado e só se dá através dessa automatização, que ela permite, então, você não precisar produzir em massa. Outro processo é o sistema Kanban, né, que justamente no Japão era um controle visual para otimizar a eficiência da produção, que eu vou mostrar o que seria. Aqui nós temos imagens do que é o sistema Kanban no Japão. O termo Kanban, ele significa sinais ou quadro de sinais. Ele é um método de programação da produção baseado em um dispositivo de sinalização que autoriza ou instrui a produção ou retirada de itens em um sistema puxado, como eles dizem. Né? Então aqui a gente vê verde, né, que significa lotes de produção. E aí os estoques estão abastecidos, então não há necessidade de produzir o item. Então tudo que você está vendo aqui, ele não tem necessidade de produzir. Já os que têm amarelo, significa alerta para preparação. É preciso produzir o item, pois precisa de reposição esses itens. Já em vermelho, já está na mar segurança, né? Então ele dá prioridade para a produção desse item em vermelho. E através desse processo, então sabe mais ou menos como se organizar no processo fabril. Nós temos aqui um vídeo para mostrar um pouco esse resumo das 3 revoluções industriais e até uma discussão de uma possível 4ª revolução industrial. Se a gente for analisar, a primeira revolução industrial ela trouxe, né, justamente uma mudança nos trens, que era um trem a vapor. Eles tinham aí 30 aumento da produção, né, do ferro. Eles tinham a produção em massa, por exemplo. Aí, assim, da Revolução Industrial, as linhas de montagens, como estamos vendo aqui, cada pessoa trabalhando, isso aumentou 8% a produção do carro, depois aumentando muito mais. E a terceira Revolução Industrial, que foi mais tecnológica, ela inseriu o trabalho automático. E aí a chamada 4ª Revolução Industrial. Né? A 4ª Revolução Industrial é muito discutida no mundo se ela realmente está ocorrendo. Quem está defendendo principalmente são esses que estão nessa indústria vendendo suas mercadorias e usam como propaganda a 4ª Revolução Industrial. Só que na verdade é uma discussão bem complexa. Para ocorrer uma 4ª Revolução Industrial, ela é preciso de muito mais influência de trabalhos através, por exemplo, de Wi-Fi, tecnologias maiores do que nós temos hoje. E ela precisaria de inteligência artificial, precisaria de outros processos que estão bem além da nossa realidade ainda. Né? Muita gente ainda é cética em dizer que há uma 4ª Revolução Industrial. Talvez esteja no começo.
né? Mas quem defende que existe essa indústria 4.0 são esses fabricantes que usam como propaganda para dizer, olha só, meu produto é parte da Revolução Industrial, ele é melhor do que aqueles da terceira Revolução Industrial. Então isso aqui é um pouco complexo, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. A chamada indústria 4.0 ou quarta revolução industrial, ela teria que ter essas características, né? Robôs autônomos, né? Se a gente comparar aqui, essa imagem é bem interessante, né? 3.0 tem um braço robô, na 4.0 os robôs são tudo comandados via Wi-Fi, né? Geralmente aqui são cabos que vão conectar, enquanto aqui na 4.0 são os Wi-Fi. Então aqui teria digamos, uma tecnologia mais, né, dessas à distância mesmo que faria essas grandes diferenças. Assim como outros pontos que são colocados, né, como realidade aumentada, Big Data, que é o controle de informação que nós temos na internet, computação em nuvem, que hoje permite, né, então, que a gente use o Google Drive e o Google Classroom, por exemplo, né, a cibersegurança, enfim, é complicado porque a gente está vivenciando esse momento, então a gente precisa ter um pouco de calma para entender se realmente é uma quarta revolução industrial ou se é uma continuação dessa terceira revolução industrial, né? E aí a gente tem que ver como isso caiu. Numa prova de vocês caiu um exercício desse. Só para vocês verem, em 2018 caiu na prova de vocês justamente relacionando uma quarta revolução industrial, uma possível quarta revolução industrial. Reparem que eles vão fazer uma pergunta mais teórica, né? Ele coloca aqui que a Scania inaugura na próxima terça uma nova fábrica de solda de cabinas voltada exclusivamente para produzir a nova geração de caminhões da companhia. A unidade, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, aplica o conceito da indústria 4.0, ou seja, quarta revolução industrial. O investimento na Scania nova fábrica foi de 340 milhões nos últimos 3 anos. A fábrica tem capacidade de produzir até 25 mil cabinas por ano em de 19 diferentes modelos. Olha só, né, como é feito a pergunta, né? Para a indústria em questão estar inserida na quarta revolução industrial, ela deve estar o quê? Então reparem que ela coloca uma possibilidade, né? E quais seriam aí? Vamos acompanhar uma por uma. Utiliza fontes de energia limpas e adaptadas às políticas conservacionistas. Aqui não tem nada a ver em relação à quarta revolução industrial com somente fontes de energias limpas. A gente viu que a terceira revolução industrial já tinha essa prática, né? E mesmo assim a gente sabe que essas práticas não têm nada a ver realmente a respeito à natureza. Então a A está errada. Vamos na B. Adequar-se às novas formas de terceirização do trabalho e da pesquisa tecnológica. Isso também está ligado a qual? A terceira revolução industrial. Então ela também está errada. C. Adotar princípios de administração centralizada e dependente da matriz. Né? Aqui, independente da matriz, quer dizer então que ela teria empresas, né, espalhadas em cada região do mundo, como as transnacionais, que não tenham, né, sua dependência com as políticas regionais, que tem uma autonomia. Bom, isso existe com a terceira revolução também. Né? Então ele fala que tem uma administração centralizada, mas ao mesmo tempo independente da matriz. É meio contraditória, mas ela também não é nada novo nesse processo. Na D ele fala de diversificar a produção de componentes para ter pouca dependência das importações. Na verdade, lembrar que essa produção de componentes, né, digamos assim, ela é um fator que ainda vai depender assim, das importações. Lembrando que nos países tem aí, por exemplo, os Estados Unidos, ele importa coisas da China que suas próprias indústrias americanas fazem lá na China. Então, nos países, na verdade, o processo de importações e exportações é muito comum. Né? E diversificar essa produção, na verdade, só vai dificultar os seus problemas. E justamente isso aqui não é um exemplo de uma terceira ou quarta revolução industrial. Olha só aí, englobar, ou seja, juntar tecnologias de automação e informação. Palavra-chave, inteligência artificial. A resposta certa, né, para a Scania realmente estar inserida na quarta revolução industrial, ela teria, na teoria, que justamente fazer o que faz aí, principalmente pela inteligência artificial, que é esse processo com Wi-Fi, de você ter uma inteligência mais rápida, você não tem aquela
comandos, enfim, que está bem longe de ocorrer hoje, certo? Espero tê-los ajudado e até a próxima aula, galera!